A paz do Senhor, povo de Deus, graças nós damos a Deus. Já estamos no ano de 2023 e eu resolvi dar uma passadinha aqui no início do ano para dizer a vocês que nós não estamos sozinhos. Devemos continuar confiando no que o Senhor nosso Deus nos prometeu. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta terça-feira. Terça-feira, já aqui no início do ano, na nossa primeira semana, dia 3, né, de janeiro de 2023. Nos Salmos de número 18, no versículo de número 30. Salmos de número 18, versículo 30, que nos diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. O caminho de Deus, a Bíblia diz que é perfeito. Não tem nada errado no que Deus faz, no que Deus permite fazer. Porque o seu caminho, ele é perfeito. O caminho dos homens, por mais que pareça ser perfeito, não é. Mas o caminho de Deus, ele é perfeito. A gente vê quando eu leio a história de José, aquele garoto que sonhava, Deus já tinha traçado um caminho para José e para beneficiar toda a sua família. E o caminho que José traçou até chegar a governador era um caminho perfeito. Mas, se nós lermos a história, José foi humilhado, maltratado pelos seus irmãos, jogado num poço. Depois venderam José. José foi como escravo para a casa de Potifar. José foi acusado como tentativa de estupro à mulher de Potifar e foi levado à prisão e recebeu uma condenação perpétua de passar o resto da vida atrás das grades, até morrer. Caminho perfeito, porque foi um caminho traçado por Deus. Quando a palavra de Deus diz que a palavra aqui, a palavra do Senhor é provada, significa que antes de nós sofrermos uma provação, primeiro de tudo ela é provada, que seja a palavra de Deus a José, ela tem prova suficiente para a gente entender quando chega a nossa provação. Um caminho que Deus traça para nós é perfeito,
E para ser perfeito, tem que estar na vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus, ela agrada a gente. Olha a situação de José. No meio daquela aflição, José foi perfeito em confiar em Deus, porque ele sabia que Deus estava com ele. Mesmo sendo rejeitado, ele não desanimou, não entrou em depressão, mas ficou com muito medo. Quem sabe José até questionou algumas vezes em meio àquela situação. Mas mesmo questionando, ele confiou. Então o caminho de Deus é perfeito, mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo. A Bíblia diz que é perfeito. É extraordinário isso aqui, queridos. Muita gente estão deixando de servir a Deus, de viver a vontade de Deus, por não entender isto. A sua palavra é provada que seja. Ela foi testada, antes de chegar a mim, a palavra de Deus ela foi testada e comprovada e aprovada por Deus. Que no final, tudo dá certo. Em meio às dificuldades, parece que não, mas no final, Deus é quem tem os pensamentos para nós, pensamentos de paz, para que no final a gente receba a nossa vitória. O caminho de Deus, eu repito, é perfeito e a sua palavra foi provada. Então já foi testado. Então você não vê um homem, uma mulher de Deus que atravessou o caminho, que andou com Deus, serviu a Deus, que passou dificuldade, que no final não recebesse a sua vitória. Se aconteceu com eles, a palavra provou que Deus tem um caminho perfeito. O caminho perfeito de Deus nem sempre é feliz, nem sempre tem momentos de alegria, mas momentos de muitas tristezas. Se a gente for contar a história de todos, vocês vão ver que todos passaram por provações, dificuldades no caminho de Deus. Como diz Jeremias 18, o barro tem que estar na mão do oleiro. Se ele quebrar, tem que quebrar na mão do oleiro. Não pode quebrar fora da mão do oleiro, que seja fora do caminho perfeito de Deus. Enquanto você, nós estivermos no caminho de Deus, seguindo o caminho perfeito de Deus, no meio das dificuldades, das provações, no final, a gente vai encontrar uma porta de grande vitória. Olha a situação de José. Depois de muitos anos naquela situação, Deus o colocou no trono, porque Deus estava preparando José para ser um grande governador como ele foi. Amém, meus queridos? E outra coisa, a Bíblia diz que a palavra de Deus é um escudo para todos que nele confiam, que seja proteção. Enquanto eu estiver na luta, na prova, na dificuldade, estiver na palavra, no caminho de Deus, estou protegido. O mal só vai chegar na proporção da vontade de Deus, não pode passar dali. Agora, quem está fora desse caminho, a luta não acaba. Não tem uma resposta de paz, de vitória no final, não. Só acaba mal, nunca acaba bem. É por isso que há muita gente sofrendo nessa vida, neste mundo, por desobedecer à vontade de Deus, achando que a luta, que é o sofrimento que ele está atravessando, não é de Deus. Então, querido irmão e irmã, estou falando com você. Esse ano vai ser um ano de prova, um ano de dificuldades, um ano que nós precisamos confiar cegamente, totalmente em Deus, no caminho que Deus traçou. A nossa nação está atravessando um momento segundo a vontade de Deus.
O caminho dessa nação quem traçou foi Deus, e no final vai dar certo. Vamos confiar. Feliz ano novo, um ano cheio de paz, de alegria, de felicidade em meio às provações para você. E eu digo para você, tenha paciência. Confia no Senhor e ande no caminho de Deus. Que a vitória sua vai chegar no tempo certo, no tempo de Deus. E Deus vai te colocar no trono. Deus vai te colocar na vitória. Fiquem todos na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu os abençoo neste ano de 2023. Eu os abençoo em nome de Jesus. Eu libero bênção para o povo de Deus. Eu libero bênção para você, meu querido irmão, minha amada irmã. Receba a sua vitória em um nome de Jesus. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.